Eu venho falando muito para vocês a respeito de percepção, percepção e realidade, né? E uma coisa que as pessoas pouco percebem, sem querer fazer trocadilho, é o quanto elas usam a rede social de uma forma errada. Ou o quanto elas não usam a rede social ou as redes sociais para criarem uma percepção para si mesmas, tá? Bom, primeiro quando a gente fala em rede social, de maneira geral, a gente está falando de Face, a gente está falando de Twitter, a gente está falando de LinkedIn, a gente está falando de YouTube, a gente está falando de Tumblr, a gente está falando de Twitter, as redes sociais mais usadas, né? E cada uma das redes sociais, ela tem uma característica, né? Por exemplo, o YouTube, obviamente, ele tem uma característica de vídeo, ele tem uma característica de ser um canal de distribuição de conteúdo, se você gera conteúdo. O Twitter, 140 caracteres, mensagens curtas, mensagens simples. Instagram é lifestyle, né? Foto, lifestyle, sem texto, praticamente, só mostrando aquilo que você pensa, aquilo que você come, aquilo que você viaja, aquilo que você faz. O LinkedIn, uma rede social mais ligada a questões profissionais, né? Para você poder ter um contato, ver onde é que uma pessoa está, estabelecer uma relação, cavar uma ponte entre uma empresa e outra, entre uma pessoa e outra. E o Facebook, que é uma rede social um pouco mais aberta, social mesmo na acepção da palavra. Então, cada uma das redes sociais possui uma característica, né? E hoje as redes sociais, elas são o grande hub, o grande ponto de concentração das pessoas com relação às suas ideias, com relação aos seus trabalhos. Por exemplo, a agência participa do Pinterest, que é uma rede social de imagens, onde a gente pintura dentro do Pinterest todo o portfólio da agência. Tem perto de 100 cases, cada case tem alguma coisa como 5, 6 peças, quer dizer, tem mais de 500 peças e de 500 campanhas no Pinterest. Muitas vezes a gente atualiza e passa para os clientes, e passa para os prospects daquela rede social, e tem aquela dinamicidade da gente poder estar sempre atualizando e sempre disponibilizando, né? E o que as pessoas não percebem, por isso até que eu resolvi fazer essa live falando um pouco das redes sociais, o que as pessoas não percebem é que elas usam as redes sociais de uma maneira que, na forma que elas usam, elas vão gerar percepção sobre elas, né? Então, por exemplo, eu sempre, de cliente, quando a gente está fazendo um trabalho de branding, etc., ou quando a gente está fazendo um trabalho de carreira para alguém, a gente sempre dá uma olhada nas redes sociais da pessoa e eu faço algumas perguntas para a pessoa, né? Do tipo assim, que percepção que você quer passar? Que imagem que você quer passar, né? Então tem algumas coisas, por exemplo, que a gente tem que dar uma olhada, ter um pouco mais de critério com relação ao que a gente posta, ao que a gente faz, né? Por exemplo, tem gente que usa a rede social para falar mal. Falar mal do governo, falar mal da empresa, falar mal da loja que foi. Eu não acho isso legal, tá? Eu não acho isso legal porque hoje em dia as empresas estão recrutando muito em cima da análise das redes sociais. E você, quando você vai fechar um negócio com alguém, você também vai olhar das redes sociais da pessoa para ver quem é que você está colocando dentro da sua casa. Presta atenção nessa dica. As redes sociais, elas servem para você também ver quem é que você está colocando dentro da sua casa. Então, por exemplo, você vai contratar uma pessoa, ou você vai estabelecer uma relação comercial com alguém. Aí você entra dentro da rede social da pessoa, a pessoa está lá, fala palavrão, né? Ou a pessoa tem uma mania de ser maledicente. Você já vai. A primeira coisa que você vai pensar é essa pessoa que eu estou colocando dentro da minha energia, é essa pessoa que eu estou colocando dentro da minha vida, dentro do meu círculo. É isso que eu quero, né? Eu vejo muita gente escrevendo errado nas redes sociais. Eu tenho uma coisa que eu acostumo no meu cérebro. Eu, quando estou, por exemplo, no WhatsApp, eu escrevo alguma palavra errada, eu logo acho que eu escrevo a palavra certa. Eu não quero que o meu cérebro se acostume a escrever palavras erradas, né? Acho que a gente tem que se comunicar de forma correta, né? Então, primeira coisa,
dá uma olhadinha dentro da tua timeline, dá uma olhadinha dentro dos teus posts. Se você ali não está falando mal de alguém, se você não está falando palavrão, a rede social ela não é para isso. Você tem uma reclamação de uma empresa, vai no Reclame Aqui. Né? Ou então entra no site da empresa, ou então vai no Procon. Né? As redes sociais, assim, eu acho um pouco complicado você usar a rede social, a não ser que seja num caso assim, onde você já tentou vários meios e está pedindo ajuda, mas eu também acho que isso tem que ser na medida certa. Né? Por exemplo, tem gente que fica postando nas redes sociais, eu acho isso muito engraçado. Gente que fica postando nas redes sociais fotografia de balada, de churrasco, de cerveja na mão, de copo na mão. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso, mas tem que fazer uma pergunta para você mesmo. É essa a percepção que você quer criar nas outras pessoas? Né? Então, por exemplo, você é vamos supor, você é um advogado tributarista. Você é uma pessoa de uma grande reputação dentro do seu mercado. Mas você gosta de festa, ótimo você gostar de festa. E aí você posta um monte de fotos com você bebendo, com você embalada, com você... Será que quando as pessoas forem te contratar e forem te olhar nas suas redes sociais, será que aquilo não vai causar uma rejeição? Muita gente me pergunta assim, mas isso é policiamento. Eu não posso, de repente, postar uma foto de uma festa, uma foto de eu bebendo? Pode. Dentro das redes sociais, principalmente do Facebook, você tem a condição de você postar só para amigos, ou só para conhecidos, ou para público. Então, utiliza esse recurso quando você for postar. Se forem coisas muito pessoais, por exemplo, eu tenho todas as pessoas da minha família marcadas como família. Quando eu vou postar alguma coisa da minha família, eu clico lá. Qual que é o público que eu quero? Minha família. Né? E aquilo atinge só minha família. O resto do mundo não precisa saber que esse final de semana eu fui numa festa na casa da minha prima em Águas de Lindóia e que a gente fez uma super festa e que a gente reuniu a família inteira. Isso não é uma coisa que compete para todo mundo, isso é uma coisa que compete para mim e para minha família. Então use os graus de privacidade para você poder também ter o mínimo de sigilo e de privacidade. Né? Tem muita gente que faz brincadeira no Facebook sem problema nenhum, mas brincadeira de cunho racista, de religião, difamando, principalmente de time, né? Putz, eu acho isso complicadíssimo, porque às vezes você está fechando um negócio. Eu tenho um amigo que me conta uma história, né? Que ele estava 6 meses tentando fechar um negócio e na segunda-feira que ele foi lá assinar o contrato no cliente, no final no domingo anterior, né, no dia anterior, o Palmeiras tinha ganho do Corinthians, tinha ganho de 4-0 do Corinthians e ele estava assim em êxtase, porque ele era palmeirense roxo, né? E aí ele já entrou para assinar o contrato, o documento, aquele contrato que ele estava 6 meses batalhando, super importante, e falou assim, não existe nada melhor do que você assinar um contrato no dia de hoje, depois o Palmeiras dá aquela lavada, aquele chocolate no Corinthians de 4-0. E aí o cliente era corintiano roxo, né? E pegou o contrato assim e deu uma puxadinha do tipo assim, será que eu vou ter que aguentar esse cara durante 2 anos tirando sarro da minha cara? Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com rede social, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a percepção que a gente se utiliza. Né? Essa semana eu vi uma coisa na rede social, no Facebook especificamente, de uma pessoa fazendo uma denúncia de assédio sexual da empresa que ela trabalha, do chefe dela assediando ela sexualmente. E ela listou lá 20 coisas que o chefe dela fazia. Nível trash. Tá? Nível assim, totalmente trash. Coisas assim, abomináveis. Né? Primeiro, eu acho que esse não é o fórum adequado. Né? Procura um advogado, entra com uma ação de assédio moral, pede demissão. Né? Mas a rede social ela não é o lugar, na minha opinião, o melhor lugar para você fazer isso. Né? Eu acho que as pessoas elas confundem um pouco a coisa. Né?
Eu acho que as redes sociais também são uma ótima oportunidade para as pessoas fazerem negócio. Então, um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo, por exemplo, eu vejo gente postando coisas pessoais no LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta estritamente profissional. Ou eu já vi gente com fotos extremamente pessoais no LinkedIn. Isso eu acho muito complicado. O LinkedIn é como se fosse o teu currículo, né? Só que ele tem um pouco mais de recursos. Então, é importante você ter um pouco de noção de como é que você transita dentro das redes sociais, né? Outra coisa, gente parecendo que não é. Putz, quando eu falo de percepção, às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Porque elas dizem assim, mas esse negócio de percepção que você fala, então você é de um jeito e você quer parecer de outro. Não, isso não existe, gente. O que eu digo é você manifestar a tua essência, é você mostrar quem você é na tua essência. E eu percebo tanta gente que é de uma forma na vida, tentando se mostrar de outra forma nas redes sociais, e eu acho isso uma tremenda de uma roubada por uma razão simples, né? Quando você entra em contato com aquela pessoa, quando você entra no universo daquela pessoa, quando você entra em contato com aquela pessoa, você acaba percebendo que aquilo é só um personagem, né? Então, eu acho importante a gente manifestar quem a gente é e como a gente é, né? Gente que fica postando cachorrinho e gatinho, né? Eu tenho uma fala especial sobre essas pessoas. Outro dia uma pessoa me disse assim, os posts que eu mais tenho likes são os posts de cachorrinhos e gatinhos que eu posto. Ok. O que você tem que entender é que você vai ser percebido pelo que você posta. Se você posta cachorrinho e gatinho e você não tem um pet shop, você vai ser percebido como uma pessoa que tem uma mente cachorrinho e gatinho. Né? Se você posta cachorrinho e gatinho e você tem um pet shop, então preste um serviço. Né? Poste um cachorrinho fofinho dizendo que na época da vacinação XYZ. Né? Ou está entrando, sei lá, o verão e você precisa tosar o seu pet, enfim, algo que tenha pertinência, né? Mas eu vejo gente assim, postando coraçõezinhos, postando cachorrinhos, postando gatinhos, e aquilo não significa absolutamente nada, né? Mas eu tive 259 likes num cachorrinho que eu postei. Ok, eu também já postei algumas vezes na minha vida cachorro. Aliás, eu adoro cachorro, né? Mas você tem que sempre entender que se você postar alguma coisa sem propósito, sem significado, aquilo vai ficar absolutamente perdido no espaço. Né? Muita gente me pergunta a respeito de Lepera, você acha que vale a pena participar de grupos? Vale muito a pena participar de grupos, tá? E eu vou explicar por que vale a pena participar de grupos. Existe uma característica dentro dos grupos que é assim, quando você posta uma coisa na tua timeline, nem todo mundo vê o que você postou. Mas quando você posta uma coisa num grupo, todo mundo vê o que você postou. Ou seja, quando você posta uma coisa na tua timeline, não aparece para todo mundo. Mas quando você posta uma coisa no grupo, aparece para todo mundo. Ou seja, se você é um administrador e você entrou dentro do grupo do LinkedIn de administradores e tem 5.000 pessoas e você postou um artigo, aquele artigo vai aparecer na timeline das 5.000 pessoas. Então essa dinâmica faz com que você tenha muito mais tracionamento dentro desse processo, você tenha muito mais visibilidade dentro desse processo. Né? Então participar de grupos eu acho que é uma grande sacada. Mas as redes sociais de maneira geral, elas têm que ser usadas com um pouco mais de critério. Né? O Brasil é um dos 3 países do mundo que mais usa rede social. Até pela nossa característica da gente ser latino, da gente ser interrelacional, enfim, da gente ter essa característica de estar sempre no social com as pessoas. E justamente por essa característica, a gente precisa ter cuidado com relação ao que a gente posta nas redes sociais. As pessoas começaram a me postar algumas perguntas que não tem nada a ver com o tema, do tipo, tem vaga para diretor de arte? Hoje o tema aqui, Bruce, é rede social, tá?
vaga para diretor de arte, você entra na lepeira.com.br, tem um e-mail lá e você manda o teu portfólio, manda o teu currículo, e aí a gente analisa se tiver alguma oportunidade. Mas sobre rede social é muito importante a gente ter bastante critério, né? Eu vejo pessoas fazendo grandes discussões dentro da rede social, entrando em fighters assim enormes, né? Principalmente nos comentários. Eu acho isso muito perigoso, né? Muito perigoso. Outra coisa que eu acho muito perigoso é as pessoas ficarem. Tem gente que tem mania de dizer aonde está, né? Fazer check-in em tudo, né? Então a pessoa coloca lá: ah, passando este final de semana com a minha família inteira no Guarujá, né? Quer dizer, você já está dando uma dica que a tua casa está sem ninguém, né? Se tem alguém com uma segunda intenção, ou se tem alguém que sabe onde você mora, ou se tem alguém que está acompanhando você nas redes sociais, isso já é uma dica. Então, assim, precisa tomar um pouco de cuidado do que você posta para quem você posta, né? Sempre utilizando o recurso da privacidade, né? Do resto, gente, do resto é vocês utilizarem as redes sociais com uma característica para cada uma das redes, né? Fazerem com que as suas redes sociais possam ser grandes hubs, grandes distribuidores de conteúdos, né? Então, por exemplo, eu faço artigos no Tumblr. Aí do Tumblr eu posto, já tem um link que posta no nosso site, já tem um link que posta no nosso no Facebook, nos Facebooks que a gente tem, do Talento Milionário, Marcos Lepeira Oficial, na minha timeline do Marcos Lepeira. Então é importante você sempre utilizar a rede social para gerar conteúdo. E lembra da tríade que eu sempre tenho falado a respeito de conteúdo, né? Conteúdo tem que ter frequência, ou seja, tem que ser feito com constância, tem que ter impacto, ou seja, você tem que fazer com constância e que aquilo tenha impacto na vida das pessoas e que seja alguma coisa relevante, né? Ou seja, que traga, que faça diferença na vida das pessoas, né? E com essa tríade você consegue fazer os 3 Cs. Lembra que eu sempre estou falando dos 3 Cs? Que é conteúdo dentro de uma comunidade que gera comércio, né? Seja o comércio que for. Pode ser um emprego, pode ser uma promoção de carreira, pode ser um produto, um infoproduto que você está vendendo,